E Marcos com Glória estavam dançando, patinando em uma pista de gelo. E Ângelo estava filmando tudo. E quando eles acabaram, o Ângelo bateu palma e disse que ficou incrível. Eles dois são demais. E o Marcos falou que ele acabou de ouvir de um mundo que precisava de uma ajuda, ou pelo menos uma equipe de heróis. E eles pagaram lá a conta do local onde eles estavam. E saíram daquele mundo e foram pro mundo onde o Marcos ouviu o pedido. E chegaram até um local meio abandonado, que tinha uma casa caindo aos pedaços. E viram lá um local meio aberto. E ouviram lá umas pessoas falando. E os três chegaram lá e viram umas pessoas mantendo o rapaz refém, com os olhos vendados. E falaram que aqui ninguém vai dar falta dele. E o Marcos pegou a câmera dele e começou a filmar tudo. E a Glória disse que ia fazer alguma coisa. E o Marcos disse que não precisava. E disse só para fazer silêncio, que ia ser uma parte bem interessante. E de repente começaram a ouvir um toque por lá de uma música. E viram um homem que estava bem lá, meio jovem. E estava dançando no ritmo da música. E de repente ele começou a virar um monstro. E começou a cantar e as pessoas começaram a ficar desesperadas, correndo. E o Marcos percebeu que aquele rapaz estava com um fone no ouvido. E as pessoas correram em várias direções, só que aquele monstro aparecia em várias partes, cantando na frente deles. E as pessoas ficavam desesperadas, correndo de um lado para o outro. Até que conseguiram sair, só que o monstro ia aparecendo em um lugar cantando, depois aparecia em outro. Até que eles entraram no carro e o monstro apareceu em cima, cantando na frente do vidro. Até que eles saíram longe e o monstro terminou de cantar. E as pessoas saíram desesperadas. E ele voltou lá. E o Marcos acabou de filmar tudo. E o Marcos chegou até lá com aquele monstro que voltou ao normal, virou um homem. E o Marcos disse que ficou incrível. Ele até filmou tudo. E o homem lá disse que iria querer depois a gravação. E ele se apresentou e disse que o nome dele era Anastácio. E o Marcos disse que ele era um colossal, se chamava Marcos. E a mulher lá era a Glória, a esposa dele. E o Ângelo, que é o filho dele. Todos são colossais. E o Anastácio disse que nunca tinha ouvido falar de colossais andando juntos assim. E o Marcos disse que eles eram uma família. E o Anastácio disse uma família colossal. E isso é bem raro. E o Marcos perguntou com relação a um homem que estava lá dentro. E o Anastácio disse que ele estava sofrendo de terror psicológico da família, que queria roubar a herança dele, que aquele lá era os tios dele, e que ele resolveu causar um terror psicológico neles para evitar ficar arrumando confusão. E perguntou com relação se aquela música que ele cantou não era para isso. E o Anastácio disse que sim, que eles vão acabar ficando vendo ele nos pesadelos, nos sonhos. E às vezes, quando eles pensarem em fazer qualquer coisa ruim, as pessoas agora eles vão ver. Ele virou um sente-monstro com esse tipo de poder. E o Ângelo perguntou se estava certo isso. E o Anastácio disse que ele é um retribuidor. Ele e a equipe dele são responsáveis para retribuir às pessoas o mal que elas fazem às outras. Então, não diria que estava errado. Eles só dão um troco às pessoas pelo mal que elas fazem aos outros. E o Marcos foi lá e acabou soltando aquele rapaz da escorda e da venda do fone de ouvido. E levaram ele para casa dele depois de terem um acalmado. E o Marcos foi até a sede dos retribuidores. Ficava em uma nave bem grande, escondida. E o Anastácio chegou lá e falou que trouxe grandes reforços. E perguntaram quem eram eles. E o Marcos se apresentou como Marcos do Colossal. E apresentou a Glória com o Ângelo. E perguntaram por que foi que o Anastácio chamou três colossais para cá. E o Anastácio disse que eles estão precisando realmente de uma ajuda grande assim. E falaram que ele realmente acha que eles não são capazes de consertar isso. E o Marcos disse que está tudo bem pedir ajuda. Ele, sendo um colossal extremamente poderoso, ele ainda assim tem vezes que ele precisa de ajuda de outras pessoas. Não há nada de errado nisso. E as pessoas ficaram surpresas ao ouvir isso. E eles contaram lá pra Glória e pro Ângelo o que era que estava acontecendo. E disseram que eles tinham um robô lá, que ele foi programado para ser um robô anti-drama, já que esse mundo as pessoas fazem muito drama e situações que começam com uma simples discussão que vira um drama horrível, com muita gente envolvida, falando um bocado de coisa e às vezes até humilhação e agressões. Então projetaram esse robô, que também é conhecido como um robô retribuidor, que faz parte da equipe deles. Só que quando eles foram colocar para defender uma mulher, deu uns problemas técnicos e o robô acabou saindo fora do controle deles. E agora o robô vive só no comando daquela mulher. E eles até agora não conseguiram trazê-lo de volta, já que ele é muito mais forte do o, que o Paulo, nosso membro mais forte. E ele disse que ele ainda não teve a chance de provar a força dele. Mas vamos ver quando ele se encontrar de novo com esse robô. Ele vai trazer lá a força e mostrar lá as filmagens
das vezes que ele tentou. Uma vez que ele acabou levando um soco do robô e foi parar longe. Outra vez que o robô o arremessou longe. E outra vez que o robô chutou ele no meio das pernas. E ele disse que essas vezes não valeram. Ele não estava bem preparado, mas agora está. E o Marcos perguntou se tinha mais filmagem da hora que o robô fez alguma coisa fora do comum. E disseram que sim. E que eles eram tipo um segredo nesse mundo. Eles não se expõem muito, já que eles vivem viajando de mundo em mundo, arrecadando recursos para poder ficar viajando pelo espaço. Mas como eles estão com esse robô à solta por aí, ele logo pode acabar sendo exposto, o que pode gerar uma grande perturbação nas pessoas, já que isso não é comum por aqui. E o Marco disse que entendia, e mostraram lá a imagem, no momento em que a mulher que estava com o robô estava tendo ele como seu segurança particular, sem desconfiar de que ele é um robô de verdade, e mostraram lá umas imagens que conseguiram da imagem das câmeras dele, que o robô ele acabou invadindo um quarto para onde a mulher foi levada depois de ser colocado alguma substância na bebida dela, que ela desmaiou um pouco. Ela ia ser abusada, só que o robô chegou lá e acabou jogando as pessoas nas paredes. Elas estão feridas até hoje. E levou a mulher para um local seguro. E acabou denunciando todas as coisas ruins que fizeram com ela, já que o robô gravou tudo e mandou para as autoridades. E o Marcos disse que até que está funcionando bem. E disseram que era essa a função dele, combater as coisas ruins e denunciar para as autoridades. E acabaram mostrando outra cena, no qual a mulher estava saindo de um local, só que aí o ex-namorado dela, ciumento, acabou bloqueando a saída dela de um local com o carro, e o robô saiu, virou o carro do ex-namorado dela de cabeça para baixo, e a mulher saiu em choque, e Marco disse que isso era fichinha para consertar, e ele restaurou lá todas as conexões com o robô, e falaram que já conseguiram já entrar em contato de novo e controlar o robô, e colocaram para trazer o robô de volta, e o robô disse que iria pedir demissão lá como segurança da mulher, e ele saiu e foi embora, e chegou até a nave deles, e disseram que quase eles perderam o robô deles, e o Ângelo perguntou melhor lá o que, é que eles faziam, exatamente, e o líder lá deles disse que eles eram uma força-tarefa de heróis que viajavam por mundos, retribuindo a pessoas ruins as coisas más que elas faziam com as pessoas, e o Ângelo pediu para eles mostrarem como eles eram, que tipo de poder eles tinham, e mostraram lá o Paulo, que era alguém super forte, ele era os músculos dessa equipe, extremamente forte, bem resistente, e tinha a irmã dele, que era Vitória, não tão forte quanto ele, mas ela é bem poderosa, que ela consegue desacelerar as coisas ao redor dela e se movimentar sem ser percebido. E o Marco disse que conhece alguém assim, tem um amigo que se chama Denis, que faz uma coisa parecida, e já falaram lá do Nastácio, o sente-monstro impulsivo, e o Nastácio disse, ei, também não é pra tanto. E mostraram lá também outra, que se chamava Lielma, que ela tinha capacidade de detectar mentiras, então ela conseguia evitar cair em enganos e problemas relacionados a isso, a informações falsas também. E mostraram lá o líder, que era o Augusto, ele era um incrível gênio, e o rapaz lá que estava apresentando, que se chamava Gusta, que era alguém que era projetor de máquinas e grandes invenções, e ele que construiu essa nave e as tecnologias de viajar pelo multiverso, e apresentou o último membro lá, o Cardiel, e disseram que o poder dele era meio agressivo, era o cuspe explosivo, e o Ângelo perguntou como assim, quer dizer que a saliva dele pode explodir, e por que é que não explode a boca dele então? E o Cardiel disse que é só quando ele copia em alguma coisa, e foi lá na porta da nave, e cuspiu para fora, e quando chegou no chão explodiu, e o Ângelo disse que até que entendeu. Ele conhece alguns tipos de insetos que fazem uma coisa mais ou menos parecida. E o Marcos acabou vendo na sua agenda e percebeu que ele tinha um compromisso nesse instante, ele e a família dele, e disse que foi legal conhecer eles, mas que já tinha que ir. E antes dele sair da nave, ele entregou um tablet para eles e disse que se eles quisessem entrar para uma força-tarefa ainda maior de proteção de mundos, ele apresenta os super soldados para eles e disse que lá tinha as informações deles, e perguntaram por que ele estava entregando isso para eles. E o Marcos disse que o general, que é o líder desses superpoderosos que protegem mundos, ele sempre está em busca de novos recrutadores, e se eles pensarem em dar uma passada por lá, pelo planeta dele, tá aí as informações. E eles agradeceram, e Marcos e a Glória com o Ângelo voltaram para a Terra, com o compromisso deles.